eu sou Luísa e hoje vamos aprender sobre as leis de Newton e suas aplicações. Aplicações das leis de Newton. As leis de Newton, lei de inércia, princípio fundamental da dinâmica e ação e reação, podem ser aplicadas em diversas situações. Entre as mais importantes, destacam-se as forças de atrito, a decomposição do peso no plano inclinado e a aplicação das forças centrípetas em trajetórias curvas. O que é força-peso? A força-peso é a força de atração exercida pela gravidade. O peso de um corpo é calculado pelo produto entre sua massa e a aceleração gravitacional. A fórmula é peso igual a massa vezes a gravidade. Um exemplo de força-peso é o a seguir. Um objeto de 10 kg na Terra, onde a gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo, terá um peso de 98 newtons, enquanto na Lua, onde a gravidade é de 1,6 metros por segundo, o peso deste corpo seria de 16 newtons. Agora iremos falar um pouco de força de atrito. A força de atrito existe porque nenhuma superfície é perfeitamente lisa. Microscopicamente, o relevo das superfícies, mesmo as mais lisas, é acidentado. Existem duas situações de atrito, o atrito estático e o atrito cinético. Para cada uma dessas situações, utilizamos diferentes coeficientes de atrito. A seguir, vou apresentar as fórmulas utilizadas para essa força. Força de atrito igual a coeficiente de atrito vezes a força normal. Um exemplo de força de atrito é a seguir. A força de atrito é uma força que age de forma contrária ao movimento de um objeto. Por exemplo, ao empurrar um livro sobre a mesa da esquerda para a direita, a força de atrito vai agir paralelamente à superfície e com o sentido da direita para a esquerda. Por último, mas não menos importante, agora vamos falar um pouco sobre plano inclinado. Corpos apoiados sobre superfícies inclinadas têm a sua força-peso dividida em componentes. Esses componentes são chamados de componente horizontal, plano x, e componente vertical, plano y. Podem ser calculados por meio de decomposição do vetor força-peso. Confira como plano x igual a plano seno e plano y igual a plano cosseno. Um exemplo de plano inclinado é o seguinte. O mostrador de uma balança, quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100 newtons, como esquematizado em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar para este mesmo objeto o valor de... Bom, para calcular isso, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Primeiro, vamos encontrar a hipotenusa do plano inclinado. Temos altura ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, a gente faz a raiz quadrada de 900 mais 1.600, que dá 50. Com isso, descobrimos o cosseno do ângulo de inclinação do plano. Cosseno se dá por cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno vai ser 40 dividido por 50, ou seja, o cosseno é 0,8. E agora sim, é possível encontrar o componente y, fazendo plano y igual a plano vezes cosseno. Ou seja, vai dar 100 vezes 0,8. Ou seja, o plano y é 80 newtons.